Um dos primeiros segredos dessa técnica é que a gente tem que colocar bem pouquinha resina e colocar bastante flocos, seja o floco rosé, seja o floco de ouro ou o floco prateado, para que ele fique com uma consistência de pasta e não normalmente como fica, né, que é com a transparência e os flocos. Para essa técnica a gente precisa que ela fique dessa forma aí, como uma pastinha. Da mesma forma, eu reproduzi nos outros flocos também, no dourado e no prateado. Agora vamos iniciar colocando a nossa folha de ouro no molde. Para essa técnica, né, duo, eu coloco sempre a folha de ouro no meio para poder ser a divisão dos dois pigmentos. E o segundo segredo dessa técnica é agora, a gente não pode colocar muito pigmento. Se a gente colocar muito pigmento, ele vai cobrir a folha de ouro, vai ficar escondida e vai entrar em união, né, com outro pigmento que está sendo dividido pela folha de ouro. Então é importante que a gente tome esse cuidado e coloque bem pouquinha mesmo resina e vou empurrando com o palito, estão vendo? Então, façam dessa forma também. Nessa agora, eu acabei colocando muito pigmento branco e ele acabou vazando, passando pela folha de ouro e entrando em contato com a pigmentação rosa, como eu tô mostrando aqui na imagem. Mas podem ficar tranquila que tem como a gente consertar isso também. E agora vamos para o nosso segundo porta-copo, fazendo o mesmo processo dessa divisória, né, com a folha dourada. E vem mais um segredo da técnica. Quando a gente faz essa divisão, é importante que a folha de ouro fique exatamente como vocês estão vendo aí na imagem. Ela fique mais alta, porque quando a gente deixa ela baixinha, acaba que o pigmento pode entrar em contato com outro pigmento do lado muito mais fácil. Então, quando a gente cria essa barreira, né, com a folha de ouro ou qualquer outra cor da flor mais alta, ela cria essa barreira evitando que os dois pigmentos entrem em contato um com o outro. Faço exatamente o mesmo processo que já mostrei para vocês. E agora eu venho com um pigmento preto. Só que olha só o que aconteceu, gente. O palito acabou escorregando da minha mão, mas por sorte caiu exatamente na folha de ouro. Então eu consegui arrumar depois. Faço também o mesmo processo nesse porta-copo, agora com a folha rosé, que na verdade a folha rosé era para ter ido com a pigmentação rosa, mas eu acabei me confundindo, então eu juntei ela com o verde, que eu também achei que ficou bem bonito. E para esse último porta-copo, eu resolvi escolher a folha na cor prateada e vou fazer num lado branco e no outro lado marmorizado. Para o marmorizado, eu misturei o branco, o preto e a purpurina prateada. E eu fiz exatamente como eu faço na aula, né, do mármore 3, tá? Eu não misturei, só joguei mesmo os pigmentos com a resina e deixei ela ficar mais densa para poder jogar no molde. E ela ficou com esse resultado. Depois de ter finalizado todos os porta-copos, olha só como ficou o nosso primeiro. A folha de ouro que eu fiz nele não criou uma barreira tão grande, ela ficou mais caída, diferente dos outros, tá vendo? Nos outros eles estão mais altos, esse já não estava tão alto. Então eu resolvi tentar amenizar a situação, coloquei mais pigmento rosa e coloquei mais da folha dourada para conseguir criar essa nova barreira.
Já nesse porta-copo, o branco estava invadindo um pouco do preto, então eu vim com um pouquinho da pigmentação preta e ajeitei ali. Se fosse o contrário, o branco no preto, eu já acho que não poderia ter esse mesmo efeito. E esses são os pigmentos que eu utilizei para poder fazer cada peça. Depois dessa primeira camada finalizada, passei o maçarico por todos os porta-copos, para poder tirar todas as bolhas que estavam na superfície. No outro dia, assim que cheguei no ateliê, eu vi que a folha de plastificação que eu usei para poder estar utilizando com os moldes, ela acabou envergando e acabou que a peça, a resina, ela foi indo mais para baixo, especificamente no molde ali verde. Como eu mostrei para vocês na imagem, a resina desceu mais para um canto e acabou faltando resina na parte de cima. Nas peças que não precisavam de acabamento, eu só fiz jogar resina transparente para poder aumentar a peça, já que ela estava bem fininha, porque a gente fez a primeira camada com pouca resina. Então, essas duas peças, eu joguei somente a resina transparente nelas. Esse daqui eu também resolvi estar melhorando ele, porque não dava para ver tanto na imagem, mas o branco dele não estava um branco tão fechado, estava um pouco transparente, mostrando o que tinha no fundo, então eu resolvi dar mais uma camada para poder ficar melhor a peça. Então eu inicio da mesma forma, sempre fazendo primeiro a barreira, porque se eu iniciasse colocando algum pigmento antes dessa nova barreira, o pigmento iria escorrer para o outro lado. Então eu inicio sempre primeiro com a barreira e depois eu coloco o pigmento. Então eu coloco o pigmento branco, mas eu acabei colocando muito. Então depois eu tiro um pouquinho com o palito. Venho agora colocando o pigmento preto. Pasmem, gente, olha só o que aconteceu. Eu não acredito nisso. Eu fiz questão de deixar o áudio original, gente, porque na hora eu fiquei chocada. Aconteceu da primeira vez e acabou de acontecer de novo. E eu fiquei nervosa, porque eu falei, meu Deus, agora caiu no branco, o que é que eu vou fazer? Perdi a peça, Primeiramente pensei nisso. Mas aí, graças a Deus, não movimentou tanto, porque a resina já estava um pouco mais viscosa, então ela não movimenta tanto na resina. E aí eu peguei um palito e fui tentando limpar o máximo que eu conseguia para não perder a peça. Depois eu consegui amenizar a situação e coloquei mais folha de ouro para poder esconder também um pouquinho do pigmento preto que ficou ali. E aí depois que as emoções voltaram para o lugar e o coração também, eu joguei o pigmento preto certinho no local. E nessa verde a mesma coisa, inicio colocando a folha rosé e depois os pigmentos. E nessa daqui, depois de ter colocado a resina transparente, eu tava percebendo que tava faltando um pouquinho mais de folha prateada em alguns pontos, então eu resolvi colocar. Depois das peças secas, eu resolvi adicionar mais uma camada de transparente, tanto na preta como na verde, pelo fato de elas terem ficado com baixa quantidade de resina. Estão vendo a diferença? Então eu vim e adicionei mais camadas de transparente para elas poderem ficar todos os 4 porta-copos na mesma altura. Depois da camada da resina secar, eu tirei elas do molde, lixei todas, pintei as bordinhas, fiz o dome também nelas e esse foi o resultado final. O que vocês acharam, gente? Eu aplico essa técnica aqui na Dully desde o meu início e eu adoro. Olha que interessante, nesse caso dá pra gente estar utilizando tanto o fundo da peça como a frente dela, vai de gosto, de acordo com o que vocês mais gostarem. No meu caso, eu gostei mais do fundo delas, então eu tô utilizando o fundo, mas tô mostrando que a frente também poderia ter dado certo.